Olá a todos. Hoje, na nossa entrevista de podcast na Jorge Pinheiro, Experiências com História, o nosso convidado é um nome bem conhecido do automobilismo português, sobretudo no mundo dos ralis. Hugo Magalhães é copiloto navegador português, nascido a 20 de junho de 84 em Faf, com uma carreira construída ao longo de mais de 18 anos e com passagens pelo Campeonato do Mundo de Ralis e pelo Europeu e mais recentemente Rally Raid e incluindo projetos ligados ao Dakar. Além da sua experiência técnica, o Hugo é conhecido pela sua consistência, paixão pelo desporto automóvel e acima de tudo pelo compromisso com a equipa e com todas as etapas da prova. Bem-vindo, Hugo. É um gosto enorme ter-te como convidado deste 6º episódio de Experiências com História e que também faças parte da história da Jorge Pinheiro. Outrora também uma singela patrocinadora tua num Saxo Cup nos inícios em 2007, 2009, penso eu. E relembro também que esta é uma conversa informal e que fluirá naturalmente com as coisas que forem aqui narradas e nada mais do que isso. Vamos então conhecer um bocadinho do Hugo, que conta já com um enorme palmarés, e perguntava-te desde já, Hugo, como é que veio a inspiração e como é que aconteceu isto? Tu dizes, é isto que eu quero fazer, como começou tudo? Conta-nos. Olá Jorge, boa noite. Antes de mais, obrigado pelo convite. Como falámos antes de começarmos esta entrevista, já lá vão 18 anos, que apesar de nos vermos pelas redes sociais, que hoje em dia é o método mais fácil das pessoas manterem um contacto, já não estávamos pessoalmente há cerca de 18 anos. É verdade. Desde a altura que eu saí de Faf, e um prazer enorme poder estar aqui contigo e falar um bocadinho da minha experiência nos ralis, do meu percurso, de algumas histórias, e que é sempre interessante. São 20 anos de corridas, há muita história para contar, ou seja, há muitos quilómetros de histórias para contar. A minha paixão pelos ralis começa desde bem cedo. Recordo-me perfeitamente, com os meus 8, 9 anos, comecei a ver ralis com o meu avô. Felizmente no meu caso, ou no caso das pessoas que gostam de desporto motorizado e de ralis, Faf é uma cidade que é conhecida pelos ralis, que tem cultura de ralis, de desporto motorizado também, e os ralis acabaram por vir ter comigo, nos meus tempos de escola, de assistir a todas as equipas de assistência a preparar os carros à porta da escola, de ter os carros a passar em ligação nas estradas nacionais. Exato, à porta de casa. Portanto, a paixão pelos ralis surge desde aí, ou seja, os ralis vieram ter comigo. E desde muito criança que tive essa paixão. Tenho imensas histórias de escola primária, ainda hoje em dia reencontro alguns amigos e é curioso que eles dizem que eu sou um sortudo em fazer aquilo que eu sempre sonhei, porque eu recortava jornais, levava revistas para a escola, brincava com os meus amigos, dizia-lhe, olha, tu és o piloto, és o Cancuna, o Oriol, o Sainz, o McRae, e andámos miúdos novos a brincar no jardim da escola, e passados 30 anos, ou passados 20 e tal anos, passou a ser a minha profissão, e é daí que surge a minha paixão pelos ralis. Fugindo um bocadinho ao tema dos ralis, eu não comecei a minha atividade profissional pelos ralis. Eu fui jogador de futebol profissional na Associação Desportiva de Faf. Era algo que eu gostava de fazer, mas confesso-te que os ralis é algo que está dentro de mim. Eu dei por mim durante muitos anos a adormecer e a acordar a pensar nos ralis. Ainda hoje em dia os ralis ocupam imenso tempo da minha vida. Posso dizer que faço muitos sacrifícios ao ponto de colocar a minha família um bocadinho de parte em prol do meu trabalho, e deu-se aí a mudança do futebol para os ralis e surgiu todos estes 20 anos de carreira. Claro. Porque quando era muito novo sempre tive a paixão dos ralis, era algo que eu gostava de ver. Fazer o que se gosta, que me motivava, não é? De ir para a serra com os amigos, ir para a serra com a família. Foi algo que ficou dentro de mim, um bichinho que se criou, e felizmente tive a oportunidade de começar e de construir uma carreira. Mas imaginavas que o teu percurso profissional fosse como copiloto, ou isso foi acontecendo ao longo do tempo?
Isso foi acontecendo. Eu queria experimentar os ralis. Durante muitos anos estive limitado porque eu, como era jogador de futebol profissional, tinha um contrato com a Associação Desportiva de Faf e tinha cumprido o meu trabalho. Inclusive cheguei a pedir autorização se podia participar no rally aqui de Faf, que me foi negado, e bem, porque eu era um atleta, era um funcionário da Associação Desportiva de Faf, não fazia aquilo de uma forma amadora para poder me sentar num carro de competição. E depois, a determinada altura, também fruto de algumas lesões, eu decidi colocar um ponto final na minha carreira e surgiu a oportunidade de começar a fazer ralis, de uma forma amadora, como te falaste e bem, apoiaste-nos numa altura muito inicial em que nós procurávamos todos os patrocínios possíveis, uns mais pequenos, outros maiores, mas que no geral complementassem ou completassem o bolo que nós precisávamos. Mas eu desde sempre disse que gostava de fazer isto de uma forma mais assídua, participar no expoente máximo que seria o Campeonato Nacional na altura, e comecei a fazer ralis sendo amador, mas de uma forma muito profissional, sempre com o objetivo de atingir um patamar mais elevado. Também, e derivado ao futebol, e ainda bem, o futebol também me trouxe coisas muito positivas, aprendi a trabalhar em equipa, aprendi a trabalhar em prol de um projeto, aprendi a respeitar uma instituição e colegas de trabalho, e neste caso uma equipa de ralis não é só constituída por um piloto e por um copiloto, e trouxe muito método daquilo que se aplicava no futebol para os ralis, principalmente para mim, trouxe uma cultura desportiva, e acho que isso também foi uma boa alavanca para que eu conseguisse construir uma carreira profissional. Claro, e bem, e muito bem. Por falar na questão de trabalhar em equipa, ou em algum momento houve medo dentro do carro? Ou chega a um ponto que deixas verdadeiramente não pensas nisso? Eu acho que hoje em dia ainda tenho algum receio, porque todos os ralis são diferentes, todos os desafios trazem perigos novos, e eu acho que não há ninguém que não esteja consciente do perigo e que em determinadas situações nos leva a ter medo. Isso acontece, mas nós tentamos nos abstrair o mais rápido possível, como a gente costuma dizer, há que meter oxigênio outra vez e continuar. Portanto, nós também nos preparamos mentalmente para isso. Claro. Também várias situações ao longo dos anos de acidentes e destas situações criam uma bagagem maior, já temos um certo calo, vamos dizer assim, e faz com que todas estas situações sejam ultrapassadas de uma forma natural. Mas eu não posso dizer que não é bem o termo medo, mas há situações que nos levam a ter algum receio, claro. Principalmente porque estamos conscientes do perigo que corremos. Todos nós corremos perigos no nosso dia-a-dia, mas nós de uma forma mais direta estamos à procura do perigo, mas isso está... Sim. Eu acho que essa parte nós conseguimos controlar. Eu em tempos conheci um engenheiro que tratava questões de segurança no trabalho e ele dizia que o perigo está sempre lá, o que temos que acautelar é o risco. E verdadeiramente é isso. Acaba por ser o mesmo. O mesmo, não é? E bem, olha, e o que é mais difícil? Criar uma confiança no piloto e mantê-la só porque as coisas estão a correr bem? Ou existe aqui uma técnica mais humana, ou como se constrói essa química com o piloto, copiloto e copiloto-piloto? Entre piloto e copiloto nós temos de ter uma relação forte, uma relação de amizade e acima de tudo de compreensão. Ao longo dos anos fui aprendendo e foram-me dadas ferramentas para conseguir trabalhar e entender um piloto. Eu acho que, essencialmente, como em tudo, como gerir uma empresa, tens que saber trabalhar, lidar, gerir pessoas, da forma de aprender, de comunicar, e isso é muito importante. E acho que nós nos ralis, de alguma forma, não estou a querer dizer que se descubra um bocado essa parte, mas enquanto copiloto também foi isso que me fez enverdar pela carreira de copiloto e não de piloto. Até ao dia de hoje não tenho interesse em ser piloto, jamais me sentarei do lado esquerdo a conduzir, porque já na altura de escola eu gostava muito da parte da psicologia desportiva, de entender pessoas, de explicar determinadas coisas, de entender o porquê,
e uma relação entre piloto e copiloto requer muito tempo juntos, mas essencialmente que tu entendas a outra pessoa, que entendas o método dela aprender. O método dela aprender pode não ser o método de tu aprenderes. Isso não significa que ela aprenda de uma forma mais lenta ou que não tenha capacidades de aprender. Simplesmente a maneira como lhe explicas as coisas ou como tentas passar uma mensagem, uma informação, tem que ser diferente da maneira que te explicaram a ti, porque isso depois traz muitas variáveis de como foi a tua infância, a tua educação, de onde vens, os valores que te passaram. Todos nós, eu acho que todos nós temos capacidade de aprender as mesmas coisas, mas eventualmente de um método diferente, de uma maneira de te explicar diferente, que no fundo vais bater ao mesmo sítio. Exato. E a relação piloto e copiloto é um bocado isso. Tens que entender um bocado o piloto. Eu nunca pedi nem peço que um piloto se adapte a mim. Acho que não faz sentido. Faz mais sentido, essencialmente, quando eu tenho mais experiência, adaptar-me a um piloto. E perceber a forma. A perceber a forma de trabalhar e, aos poucos, tentar-lhe passar métodos, ferramentas, aprendizagens, ensinamentos. E isso é a vantagem de, muitas vezes, um jovem piloto trabalhar com alguém mais experiente, seja eu, seja outro colega qualquer, é passar-lhe conhecimentos e evitar erros que já aconteceram com outro tipo de pilotos, que eu próprio já passei por esses erros, já cometi nos meus inícios, e a relação é construída dessa forma. Nós passamos demasiado tempo dentro do carro, temos que nos compreender, tem que haver uma compreensão mútua, não começares a cobrar nem tu ao piloto, nem o piloto a ti. Claro. E é tudo muito à base da confiança, da amizade, e aos poucos, lá está, voltando ao início, percebemos os métodos de aprendizagem, a maneira como lhe podes passar uma informação, ou ele passar a ti, e isso vai gerando confiança. E depois o resto da confiança aparece com os quilómetros. Claro. Acho que é essencial, quando se começa a praticar este desporto, termos um plano bem definido, que é isso que muitas vezes não acontece, e isso acontece hoje com os jovens, com os nossos filhos. Eu sou pai, tu és pai, e sabemos que eles hoje querem tudo muito rápido, querem aprender muito rápido, querem chegar lá muito rápido, e nos rallies é igual. Os miúdos mais novos chegam e querem logo bater-se com os mais velhos. Isto é tudo um processo. Claro. E é um bocadinho explicar-lhes... É um bocadinho o processo da vida, no fundo. É o processo da vida, da aprendizagem. Nós nascemos, gatinhamos, levantamos, caímos, caminhamos, começamos a correr e a partir daí conseguimos fazer tudo. Exato. E os rallies é um bocado, basicamente assim. há muita componente humana e aqui de relação humana também nesta questão. Eu acho que essa parte é muito importante, a componente humana, a relação humana. Isso depois vai passar para a outra parte, a parte competitiva, a parte de fazer os quilómetros, e depois essa confiança desportiva vai aparecer com os quilómetros, com o acumular de quilómetros. Tendo um plano bem definido e dizer assim, ok, nós nesta fase da nossa carreira ou na fase em que tu estás, é essencial terminar, não nos vamos medir com ninguém, no próximo rally começar a medir com um piloto ou outro e seguir um processo para que os teus níveis de confiança sejam elevados, ou seja, começas a acabar rallies, começas a elevar os teus níveis de confiança para poderes dar passos seguintes. Se quisermos fazer tudo de uma vez, vai haver um retrocesso e aí depois há a quebra de confiança. Claro. E a perca dos objetivos e muitos dos pilotos, ok, a componente financeira é sempre importante, mas muitos deles, mesmo até aqueles que têm a parte financeira do lado deles a ajudar, como definiram objetivos muito grandes e não souberam percorrer o processo, quiseram tudo de uma forma muito rápida, acabam por abandonar a modalidade. Exato. Olha, e aqui neste papel de copiloto, digamos assim, que muitas vezes, ou nem sempre é entendido pelo público, porque muita gente fala o piloto é, mas o copiloto tem aqui um papel extremamente importante, porque no fundo é quem guia o piloto, não é? Para o traçado que ele está a fazer. Achas que esse papel não ser sempre entendido na perfeição com o público pode prejudicar a questão de novos copilotos, de haver pessoas a quererem bordar só mais por serem pilotos e não copiloto? Eu acho que não prejudica de uma forma muito direta. Isso é algo que já está instruído ou instaurado há muitos anos atrás. Nós acabamos por ser uma sombra do piloto, mas um elemento muito importante não só dentro do carro, mas também fora,
em toda a preparação da prova, quer a nível de logística, quer de comunicação com a equipa. Mesmo em dias de prova, o copiloto tem um papel muito importante na comunicação com os engenheiros, com os mecânicos, daquilo que se passa dentro do carro. É curioso que muitas das vezes nós, enquanto copilotos, conseguimos dar um feedback melhor daquilo que se passa dentro do carro para que se possam fazer melhorias no carro. Eu acho que nós acabamos por adquirir outras competências, ganhar outra sensibilidade dentro de um carro, passando toda essa informação, talvez porque somos mais metódicos, mais organizados, e acho que isso de uma forma geral, todos os copilotos são mais metódicos e organizados que os pilotos, e acabamos por passar um bocadinho na sombra de todo um processo. É aquele elemento que pode fazer um trabalho espetacular, excelente, que muitas das vezes é aquele que dá os 10% que faltam para se ganhar uma prova, ou às vezes até mais. Somos aquele elemento-chave, mas que eu não diria que nunca é dado o devido valor. Foi assim que as coisas foram instauradas e está tudo certo. Mas também é aquele elemento que se cometer um erro, normalmente são erros crassos, nem estou a falar na parte de errar uma nota. Há muita coisa que apesar de nós termos o nosso código para sermos rápidos e das notas ser a ferramenta principal, os elementos principais para seres rápido, se te enganas num elemento ou outro da nota, eu acho que muitas das vezes é possível corrigir, complementar, porque muitas das coisas também se pode ver, também se pode improvisar, mas há outra parte, que é a parte dos horários, dos timings, que se nos erramos nas contas, aí deitas tudo a perder. Pois. Muitas das vezes tu tens que andar, como a gente diz, no fio da navalha durante 200 km, ainda agora aconteceu isso, por exemplo, no último rally da Arábia Saudita para o Mundial, em que um piloto francês, o Formol, liderava a prova. Obviamente foi mais rápido que os outros todos, arriscou muito mais que os outros todos, e no último controle, à entrada para um parque de assistência, já no final do segundo dia de rally, controlou por avanço, ou seja, é uma parte que é responsável, ou que o copiloto é responsável, controlou por avanço 1 minuto, levou 1 minuto de penalização, ou seja, tudo aquilo que tu ganhaste, todo o esforço que fizeste durante uma prova, até dos reconhecimentos e da preparação, foi colocado em causa e foi... Sim, porque é tudo medido, não é? E foi, entre aspas, destruído por um erro de cálculo na entrega da carta de controle, e que levou a que caísse do primeiro para o terceiro ou quarto lugar, e que eventualmente levou à perca da vitória nesse rally. Portanto, há um trabalho complementar, há muito mais trabalho, para além daquilo que as pessoas veem, que é ler as notas. Na minha opinião, isso é a parte mais fácil, porque há todo um trabalho de preparação antes, e naquele momento de ler as notas é a parte onde tu vais usufruir de toda a preparação que fizeste anteriormente. Impecável. No meio disto tudo, e ao longo da tua carreira, quais as vitórias ou os resultados que mais te marcaram? Não só pelo troféu, claro, mas por aquilo que significaram para ti em termos pessoais? Tive vários, todos eles diria que foram importantes, mas há um ou dois que são aqueles que estão sempre mais presentes na memória. O primeiro foi quando eu ganhei o Rally Serras de Faf à geral, se não me engano foi no dia de aniversário da minha mãe. Portanto, ganhar em casa, perante a minha família, perante os meus amigos, tudo aquilo que eu sonhei, idealizei quando era criança, aconteceu. Isso, olha, é tão verdade que vem um arrepio. Até eu me estou a arrepiar. Vem um arrepio na pele, porque eu não sei explicar. Faf é um nome, já nem falo em nome de cidade, falo em nome. O próprio nome Faf transmite-me várias sensações, várias emoções, por tudo, porque gosto da cidade, porque a cidade fez também um bocadinho aquilo que eu sou hoje, pelo desporto que pratico, por tudo aquilo que sou. Essa foi uma vitória muito importante, ganhar em casa perante família e amigos, e também diria que não foi a primeira do Europeu de Rallys que ganhei, acho que foi nessa altura até foi a terceira prova que eu ganhei, mas o Rally da Grécia, que ganhei para o Campeonato Europeu de Rallys com o Bruno, foi um período difícil, ou melhor, uma semana difícil para mim, porque era a semana da primeira comunhão do meu filho, e como eu te disse anteriormente, às vezes
faço muitos sacrifícios pela família, perde-se momentos com a família, perde-se coisas que são irrecuperáveis, há coisas que passam e não recuperas mais, e esse foi um dos momentos, porque o meu filho fazia a primeira comunhão nesse fim de semana e eu não pude estar presente. Foi duro dizer que não, porque estava no projeto do Campeonato Europeu de Rallys e não... A própria equipa pediu-me, também compreendia se eu não pudesse estar presente, mas eu não quis deixar a equipa também um bocadinho desamparada, porque já vínhamos no projeto 2 anos, liderávamos o Campeonato Europeu de Rallys. Felizmente a família também percebeu, e essencialmente o meu filho, mas foi difícil porque foi uma semana emocionalmente forte e confesso que no dia do rally, eu quando se aproximava mais a data da primeira comunhão, eu conseguia me concentrar quando metia o capacete para fazer as especiais ao cronómetro, mas depois nas ligações eu chorava todo o caminho. Chorava de uma forma, não me controlava, começava a imaginar, do género, os pais estão presentes e eu não estou presente, mais uma vez eu não consigo estar presente, ou porque era uma data de aniversário, neste caso estou a falar do meu filho, mas também da esposa, dos pais, dos outros familiares, e foi doloroso. O Bruno dizia muitas vezes, tem calma, mas estás bem, achas que queres continuar? E disse, não, eu vou continuar, e ao mesmo tempo tinha algo que me dava uma força extraordinária. Eu dizia assim, eu de alguma forma vou compensar isto, eu vou conseguir compensar isto. E a maior compensação que eu podia ter dado ao meu filho naquele fim de semana foi a vitória no Rally da Grécia. É um rally histórico, é chamado o Rally dos Deuses, onde estão muitos nomes, sim. E o meu nome consta lá, há de constar lá eternamente, o meu e do Bruno, e foi a melhor maneira também de explicar ao meu filho o porquê de não estar presente na primeira comunhão dele. Mas como momentos desses há muitos, é muito tempo passado fora de casa, é a pior parte da minha profissão, mas foi aquilo que eu escolhi. A determinada altura decidi que queria fazer rallies internacionais, que queria enverdar por uma carreira internacional. É lá que eu me sinto bem, são nesses campeonatos, Campeonato do Mundo, Europeu, Médio Oriente, Ásia Pacífico, que me faz trabalhar cada vez mais, porque me tira da minha zona de conforto, obriga-me a trabalhar, obriga-me a procurar novas ferramentas, novos métodos de trabalho, melhorar outras línguas, o inglês, o espanhol, o francês, o italiano. Aos poucos vai-se falando um bocadinho de tudo. E sim, eu mencionava essas 2 vitórias, não tirando o mérito a outras que tive com o Bernardo do Campeonato Europeu de Rallys, com o Bruno mais outra vitória do Campeonato Europeu de Rallys. Ou seja, todas elas são importantes, mas essas 2 eventualmente são as que marcam mais. A primeira por ser em casa, dia de aniversário da minha mãe, perante os meus amigos, a minha família, e a outra porque foi uma semana emocionalmente muito dura. E ficou marcado no Rally dos Deuses. Sim, ficou marcado no Rally dos Deuses. Ia-te falar precisamente na questão de 2023 de teres recebido, juntamente com o Bernardo Souza, o cartão branco do Fair Play da FPAC. Sentiste isso como um marco importante da tua carreira? O que é que, no fundo, te levou a fazer aquele momento? É assim, o cartão branco é a consequência daquilo que todos nós, enquanto pilotos e copilotos, devemos fazer em pista. E aquilo que eu fiz, coloquei em causa, entre aspas, o nosso resultado, mas jamais passaria por um acidente em que visse um carro completamente destruído, não conseguia perceber onde estava piloto, copiloto, e naquele momento não houve outra reação a não ser parar. Lembro-me, nessa altura eu estava a correr com um piloto estónio e eu ainda nem tinha chegado ao local e já lhe estava aos gritos a dizer para, e já com os cintos desapertados, e ele a dizer tem calma, ainda não chegamos lá, e faria isso sem pensar, mesmo que estivesse a liderar um rally, jamais prosseguiria, porque acho que essa não é a conduta que se deve ter enquanto desportista. E foi um auxílio precioso, porque tanto naquele caso o Armindo como o Luís estavam em sérias dificuldades, estavam debilitados fisicamente, e eu fui o elemento de comunicação entre a equipa de socorro e os pilotos até ao momento em que eles chegaram. E portanto o cartão branco é uma consequência daquilo que nós estamos instruídos para fazer.
É a realidade, nós estamos instruídos para fazer. É bom e apelo para que todos os pilotos e copilotos, sempre que cheguem a um acidente, que não vejam os colegas de trabalho, ou de profissão, ou de fim de semana, porque muitos deles não são profissionais. São as regras, é aquilo que está instaurado, e que nós devemos fazer é parar e prestar auxílio. E bem. Depois de tantos anos nos rallies, o que é que te levou a aceitar o desafio do Rally Raid e a pensar em projetos no Dakar? Foi basicamente procurar um estímulo novo. Okay. Porque eu já faço um desafio, um estímulo novo, já faço rallies vai fazer 20 anos, agora em 2026. Felizmente já consegui percorrer todos os campeonatos, ou participar em todos os campeonatos principais do mundo: Mundial de Rallies, Europeu de Rallies, Campeonato Ásia-Pacífico, Campeonato Médio Oriente. São os principais campeonatos que existem no mundo. Já fiz campeonatos locais, inclusivamente já tinha feito Bajas. Eu já fui campeão nacional de Bajas em 2017 ou 2018 com o Ricardo Porém, e procurava um estímulo novo. Então, em agosto ou setembro de 2024, decidi que queria fazer o Dakar. Ok, mas não basta decidir que queres fazer o Dakar. Para fazer o Dakar é preciso ter experiência, porque todos os pilotos, todas as equipas procuram alguém com experiência, porque é uma prova difícil, é uma prova que requer experiência. Eu posso ter muita experiência dos rallies, em que consigo transportar várias coisas para a modalidade dos rally raids, mas é uma componente esportiva completamente distinta. E então eu procurei algumas pessoas que me pudessem dar formação. Fui para Marrocos tirar uma formação pessoal, fiz um investimento pessoal, não tendo garantias que iria fazer um Dakar, mas o meu pensamento sempre foi: prefiro estar preparado e não ter, do que me aparecer a oportunidade de fazer um Dakar e não estar preparado. Eu acho que me iria arrepender de me aparecer uma proposta para fazer o Dakar, um convite, e dizer assim: não vou porque não me sinto preparado. Ok, então vou-me preparar. É quase que uma prevenção. Primeiro prevenimos e depois é que... Exato. Primeira coisa acontece e nós depois é que pensamos na prevenção. E eu fiz o contrário. Preparei-me, fui para Marrocos, fiz uma formação. Depois, consequentemente, apareceu, lá está, uma oportunidade de fazer um teste de 7 dias com uma equipa que está sediada em Portugal, mas não é portuguesa, a Salt Racing, para testar um novo carro. Naquela altura não tinham copilotos disponíveis, ou tinham só um copiloto disponível 2 dias, mas eram 3 pilotos e 7 dias. Okay. Então eu aproveitei a pouca formação que tinha, ou pouco sabia, para fazer mais 7 dias de experiência, acumular mais quilómetros no deserto. Ótimo. Correu bem. Depois, acho que num dos dias eu não tinha voo para vir embora e tinha um amigo lá que também estava a preparar um rally de Marrocos, inclusive é o piloto que eu neste momento estou a fazer o Dakar, ou que fiz e vou fazer. Conhecíamos-nos, vivíamos os dois na mesma rua, mas não nos conhecíamos. Saímos num grupo de bicicleta, mas não nos conhecíamos, porque capacete, juntávamos só e íamos. Entretanto, tinha surgido a oportunidade para nos conhecermos e ele disse-me: olha, Hugo, vais estar em Marrocos mais algum tempo? Eu disse: vou estar em Marrocos mais um dia porque não tenho voo. Sei lá, eu também estou aqui sozinho, não tenho nada para fazer, tenho aqui o meu carro, vamos dar uma volta, fazer mais nós vamos fazer um roadbook, que é fazer mais um percurso. E então fui com ele. Começou ali a criar-se uma relação de amizade mais direta. Nós efetivamente não tínhamos relação, apesar de morarmos no mesmo sítio, mas não nos conhecíamos e saímos no mesmo grupo de bicicletas. E eu fiquei sempre na expectativa: ok, estou preparado, já acumulei aqui uns 3.000 km de experiência no deserto, não é suficiente, mas já tenho uma base para iniciar um Dakar, ou no mínimo pensar que se me convidarem não vou dizer que não. Vou dizer que sim e depois logo se vê. Felizmente ele acaba por me convidar, passado um mês, e até foi, claro, eu recebi o convite com bastante entusiasmo, comecei logo a idealizar, a fazer imensos cenários, e depois aquilo teve um ligeiro revés. Eu acho que ele não vai levar a mal se ouvir a nossa conversa, mas é interessante, são coisas que acontecem e eu também percebo o lado dele, porque, como eu te disse no início, o Dakar requer alguém com experiência. Nós fomos os dois sem experiência. Esse é que é o facto. Ele não tinha experiência nenhuma de Dakar e pouca condução, só tinha começado há um ano, e eu, apesar de ter toda a experiência dos rallies, não tinha experiência de Dakar. E ele, a determinada altura, começou a pensar mais um bocadinho
e liga-me e diz-me, pá, eu acho que talvez não seja o ideal ir contigo, porque eu preciso do mecânico, porque é preciso a componente mecânica. Ao contrário dos rallies, nos rally rides, em provas muito longas, o copiloto desempenha um papel fundamental de mecânico também. Nós temos que saber quase toda a mecânica do carro para que possamos solucionar, porque nós levamos peças sobressalentes em cada etapa e nós podemos solucionar. Partimos uma transmissão, mudamos, partimos um braço, mudamos, uma rótula, um amortecedor, não levamos amortecedor, mas podes solucionar de maneira que chegues ao fim. E então ele começou a fazer um bocadinho de marcha atrás, no sentido, pá, eu acho que preciso de um mecânico, eu acredito que a nível de navegação, que eu já percebi em Marrocos, tu estás lá, com mais uma aprendizagem, tu chegas lá, mas mecânica e tal. E eu disse-lhe, não, espera aí, é a primeira vez que eu estou a fazer isto, mas eu vou ter que fazer. Eu nunca bati o pé a um piloto, mas hoje vou-te bater o pé. Disse, nós vamos para a oficina, já tínhamos marcado uns 4 dias de fazer mecânica, disse, nós vamos para a oficina e eu vou aprender. Se no primeiro dia da oficina ou no segundo tu vires, ou eu perceber que não tenho capacidade ou não tenho jeito para aquilo, pá, eu sou o primeiro a desmarcar, mas só preciso durar um mês dentro da oficina e debaixo do carro. E ela ao fim de meio-dia disse, afinal, eu disse-lhe, ok, Pedro, eu entendo, tu não me conhecias, não sabias um bocadinho o meu percurso, mas eu faço, há 20 anos que faço corridas, e eu tenho uma ideia base e sei desenrascar muitas coisas, e é curioso que também nós começamos a construir uma relação nesse sentido, e surge a oportunidade do Dakar. O Dakar foi uma prova extremamente difícil, uma semana, diria que a primeira semana dolorosa, muitas das vezes questionei-me o que é que eu estava lá a fazer, e disse, estou melhor em casa do que estar aqui, não sei o que é que estou aqui a fazer, além de todo o risco que corres, passar 10 horas, 14 horas, 18 horas e cheguei a dormir no deserto, porque o carro avariou, e não estou aqui a fazer nada. Mas voltando à tua pergunta inicial, foi mesmo isso, foi o estímulo, foi um desafio diferente, tentar desenvolver outras competências, alargar um bocadinho o meu leque de opções para continuar a trabalhar, porque o desporto motorizado também é algo muito, muito instável, Claro. E hoje tens um projeto, amanhã não tens, muitas das vezes os projetos começam e terminam porque não há budget suficiente ou por mais variadas razões. A maior parte dos pilotos não são profissionais e a parte familiar ou empresarial não permite, e os projetos acabam. E então a minha ideia e aquilo que eu queria era mesmo isso, alargar um bocadinho o leque de oportunidades, de soluções para poder trabalhar, e entrei nessa aventura do Dakar. Depois surgiram mais provas em Marrocos e até ao dia de hoje eu por acaso gosto de fazer esses cálculos, de ter uma ideia. Eu até ao dia de hoje já tenho praticamente 25 mil quilómetros de navegação no deserto. Muito bom. Já passei por muitos desafios, coisas, histórias incríveis no Dakar, histórias incríveis. Espero que este ano a coisa seja um bocadinho diferente, também porque já estamos mais preparados, já sabemos aquilo que vamos encontrar, Claro. Já desenvolvemos outras competências, outras capacidades. Vai ser difícil, não podemos subestimar as etapas, porque aquilo é sempre uma prova com muitas ratoeiras, mas acho que já temos uma bagagem maior para enfrentar o Dakar com uma ambição também um pouco mais diferente. Muito bem. Hugo, se tu pudesses sentar-te ao lado do Hugo, ti próprio, no início da carreira, e dar-lhe um único conselho, qual seria? Honestamente, eu acho que não mudaria muito aquilo que eu fiz no início. E, eventualmente, se eu soubesse que iria ter esta progressão, e não diria sucesso, porque o sucesso eu prefiro pensar no trabalho e na contribuição que dei a todas as equipas e a todos os pilotos, até porque sem eles eu não seria copiloto, e não no sucesso. Eu não considero isto sucesso, é apenas uma progressão de carreira. Teria começado no desporto motorizado mais cedo, mas como eu te disse no início, o futebol também me trouxe bases para que eu conseguisse começar, sendo amador, a trabalhar de uma forma muito profissional, e acho que foi isso que também me catapultou para outras coisas e fez com que as pessoas, inclusive pilotos e equipas, me vissem com outros olhos e de uma forma diferenciada, e dizer assim, ok, está aqui um elemento válido pela forma como trabalha e pela paixão que tem pelo desporto motorizado. Talvez, se eu imaginasse que iria fazer muitos anos de estrangeiro, teria, que é isso que eu às vezes tento incutir alguns jovens e
e ao meu filho, nunca pôr de parte os estudos, aprender a determinar, independentemente para onde a tua carreira profissional vai enverdar, mas a parte de componente das línguas, de aprender as línguas, a parte da matemática, determinadas coisas vão-te ajudar imenso naquilo que tu vais fazer. E talvez seria isso que eu faria se voltasse hoje ao início, era aplicar-me mais cedo, não diria aplicar-me com mais intensidade, mas aplicar-me mais cedo à parte das línguas, porque é um abre portas para o mundo inteiro. E isso, neste caso, tornou-se um bocadinho difícil para mim, porque quando eu decidi correr para o estrangeiro e com pilotos estrangeiros, a minha língua materna não é o português, não é? Isso traz-nos dificuldades acrescidas. E quando tu te sentes confortável a falar inglês, ou a falar espanhol ou francês, tu ganhas outro nível de confiança que diz assim, ok, eu agora posso enfrentar isto de qualquer maneira. Correr na Indonésia ou correr no Japão é a mesma coisa que correr em Portugal. Muitas das vezes o entrave é esse, é a língua. E tu tens muito para dar, mas não te consegues exprimir, nem consegues passar a mensagem porque existe o entrave da língua. Exato. E talvez fosse isso que eu mudaria no início. Acho que teria-me aplicado muito mais e estudado muito mais essa parte de outras línguas, até na altura da escola, que é aquilo que a gente às vezes não pensa no futuro e começa a descurar e acaba por fazer tudo falta. Depois acaba, não é? Porque ao longo dos anos nós vamos buscando todas as bases que temos desde a nossa infância. É isso mesmo, e isso, eu também tenho isso como exemplo, porque a gente acaba por ir descurando e não ir treinando e não ir falando, não ir lendo, e agora como tenho mais saídas ao estrangeiro, também por força de outra atividade em que eu estou ligado, acaba por ser um problema. E olha, e que conselhos darias a alguém que quer ser copiloto profissional e que não sabe por onde começar? Pois, esse é um problema e é uma pergunta que muita gente me faz. E, efetivamente, eu também não... Eu queria ser, mas também não sabia muito por onde começar. E tive um amigo que decidiu fazer ralis, um amigo em comum, que tu conheces, o Daniel, e nós começamos a aprender de uma forma muito autodidata, aprendendo com este, aprendendo com aquele, e fazendo quilómetros, porque hoje em dia já há formações para copilotos, onde tu podes aprender os procedimentos mais básicos, mas eu acho que, essencialmente, e até o dia de hoje eu nunca senti o impulso de fazer essas formações, já fui convidado também a dar formação a outros jovens por causa disso, porque depois eu acho que entra uma componente muito pessoal. Podes. Entra a componente pessoal, aquilo que eu falei no início, aquilo que tu consegues adaptar a uma pessoa, lidar com uma pessoa, ir a uma parte mais sensível do processo, porque ensinarem-te a ler um roadbook, uma carta de controle, isso é fácil, tu assimilas, qualquer um de nós pode ir a uma formação e assimilar, mas depois entra a outra parte de quereres ser profissional, de ir para um rally e encarares aquilo como um trabalho e não como uma diversão, coisas básicas. Eu acho que isto é básico. Deitaste cedo, alimentaste bem, o acordar cedo. Eu lembro-me quando comecei, eu acordava às 6 da manhã, ia correr e a malta, em tom de brincadeira, gozava comigo, vais correr e tal, já vais para dentro de um carro cansado. Eu disse, não, é o contrário. Eu vou para dentro de um carro desperto, enquanto os outros vão para dentro do carro dormir. E quando acordam o rally já acabou e eu já estou acordado. Ou seja, teres estas rotinas. E às vezes é difícil tu incutires isto. Porquê? Porque os jovens e muitas das pessoas que já estão no panorama dos rallies ou do desporto motorizado gostam como um hobby. E estão bom para usufruir daquele fim de semana ou daquela semana. E não são muitas das vezes capazes de ter esta rotina abdicando de outras coisas que os rallies lhe podem proporcionar, de um jantar com amigos, de um jantar com a equipa, de estar a conviver mais umas horas. Eu já não consigo fazer isso, hoje é diferente. Os pilotos já me conhecem, eu nesse aspecto eu digo, vocês em restaurantes e outras coisas não precisam de gastar dinheiro comigo, que eu levo a minha bolsinha com o meu Nestum ou Cerelac e enfio-me no quarto a trabalhar e dormir cedo, acordar cedo para treinar. Às vezes eu acho que as pessoas precisam de descobrir e de entender que gostam mesmo e querem fazer aquilo de uma forma profissional. E para a fazeres de uma forma profissional, tens que abdicar de algumas coisas para poderes construir uma carreira. E é isso que eu posso transmitir a um jovem que, se quiser ser copiloto profissional de rallies,
cada vez mais, não digo que é impossível, mas cada vez mais é difícil, em função também do panorama que nós conhecemos das marcas, com menos envolvimento das marcas nos projetos, em que são tudo projetos mais amadores do que profissionais. Não é? É mais difícil tu conseguires fazer carreira de copiloto. Podes fazer carreira. Em Portugal acho que é difícil fazeres carreira. Consegues, mas tens que enverdar por outras categorias, ou por exemplo, fazeres um campeonato nacional de rallies, em paralelo fazer um campeonato nacional de todo terreno, ou seja, para conseguir juntar um bolo e dizer assim, ok, este é o meu orçamento anual, aquilo que eu ganho, dá para manter a minha família, as minhas coisas, que é o que todos nós fazemos no nosso dia-a-dia, temos um orçamento familiar, mas basicamente é difícil, ou então tens que enverdar um bocadinho por uma carreira como eu faço, vais lá para fora, passas meio ano fora de Portugal, e depois vem o sacrifício pessoal. Não estás com a família, não passas momentos com eles, perdes outras coisas, não estás com amigos, é tipo Exato. 18 anos sem ver as pessoas, ver os pais uma vez por mês, e são todos esses sacrifícios. Portanto, um jovem, se quiser começar pelo mais básico, há formações. Hoje em dia nós temos muita informação acessível na internet, onde tu podes aprender imensas coisas. Depois é preciso ter a sorte de ter alguém que aposte neles, que acho que eu costumo dizer sempre. Às vezes o pessoal pergunta, porque é que tu vais com um jovem que está a aprender, que quando tu podias estar num projeto ganhador e para ganhar rallies? Eu acho que toda a gente merece a oportunidade de aprender com alguém mais experiente, porque no meu caso também apostaram em mim, não é? Também inclusive foram, já nem estou a falar do caso do Daniel, que nós começamos os dois, por exemplo o Paulo Antunes, que é um piloto de FAF, que tinha provas mais que dadas, que eu era um menino à beira dele, o Paulo sabia 100 vezes mais do que eu, e também apostou em mim, e teve que me dar a oportunidade de eu aprender, e eu acho que esses jovens também merecem a oportunidade de outras pessoas mais experientes os começarem a incluir e a ensinar. Portanto, é preciso essa pontinha de sorte, aprender, mas eu acho que acima de tudo é saber que tu queres mesmo isso e trabalhar de uma forma profissional e começar a fazer alguns sacrifícios. Às vezes é fácil começar o sacrifício, mas depois voltas à tua rotina normal. Exato. Seguir aquele caminho de rotina, não, é mesmo isto que eu tenho que fazer e vai-me custar, por mais que custe eu vou continuar, é quase como fazemos uma dieta. Aquilo começa bem e depois descambamos. Temos que... Tem que haver rotina. Tem que haver rigor e disciplina. Exatamente. Olha, estavas a falar e não nos vermos há 18 anos, e conversávamos sobre isso à tua chegada, e efetivamente é verdade, parece que foi ontem, mas o tempo voa, e fui-te sempre acompanhando, e deixa-me dizer-te que és uma pessoa que eu tenho uma estima enorme. Sempre gostei muito do teu trabalho, gostei muito da tua personalidade, do teu perfil, de tu como pessoa. Desde já, obrigado. mas de coração fico contente. E também é um bocadinho essa imagem que eu tento passar, é isso que eu dizia no início. Se me perguntares, tens mais orgulho naquilo que ganhaste ou naquilo que conseguiste passar, na colaboração que tiveste com equipas, com a malta que fui conhecendo pelo mundo inteiro? Eu acho que isso vale muito mais os momentos, aquilo que tu transmites, aquilo que tu passas, a mais-valia que pode ser para um grupo, para uma instituição, para uma equipa, do que propriamente uma taça, uma medalha que cai no esquecimento. E no fundo fazer as coisas de forma despreocupada e fazer de uma forma natural, sendo vais ganhar algo com isto, sendo tu próprio, sendo a tua essência. Exato. Um troféu, a marca que deixas nas pessoas é algo que vai ficar para sempre. Sim, é um legado. Exato. É um legado. Que sentimento é que te deixa FAF, uma vez que já não estás cá há 18 anos? Deixa-me, olha, o sentimento de arrepio na pele. Confesso que não estou cá há 18 anos, venho cá, continuo em contacto com amigos, acompanho muitas coisas de FAF, não te menti, de uma forma muito honesta, muitas das vezes vejo coisas de FAF como as festas da cidade, em todos os eventos, e caem umas lágrimas porque, não sei, é algo muito especial que nutre dentro de mim. Falar de FAF é uma desassociação impossível, falar de FAF e dos rallies. Toda a gente pergunta de onde eu sou de FAF, toda a gente conhece FAF. Nós estamos no mapa também muito por causa disso, e é uma cidade que me deixa saudade, que me cria emoções, nostalgia. Olha, não te sei explicar, é algo casa. Mesmo... Exato, é a minha casa, sinto-me orgulhoso por dizer que sou de FAF. Às vezes a malta digo sempre, não, eu sou de FAF.
inclusive, e eu não tenho problema em dizer isto, inclusive eu vivo em Viana do Castelo há 18 anos, já me tentaram associar à cidade, com feitos que eu conseguia dizerem o copiloto vianense Hugo Magalhães ganhou Rally X e Y, e no mesmo momento liguei e disse, não, desculpem lá, podem pôr a notícia da maneira que querem, mas eu não sou vianense, eu sou de Faf. Eu vivo em Viana, mas a minha origem é Faf. Se eu hoje sou o que sou nos ralis, é pela minha cidade. Mas mesmo que não fosse nos ralis, eu sou de Faf, eu não sou vianense, eu estou aqui emprestado. Claro. Ok? Portanto... E agradeço. Exato, eu estou aqui emprestado e agradeço. Uma parte da minha vida é feita lá, mas eu sou de Faf, são as minhas origens e nunca irei sobrepor nenhuma outra cidade ao nome de Faf, até porque é curtinho, é rápido de dizer e de entender. É aconchegante. É aconchegante. Como nós somos acolhedores e quem se meter connosco já sabe. Eles vêm sempre... É curioso que há muita malta que sabe que com Faf ninguém fanfa e a justiça e o pau e tal, e a malta sabe. Sim, mas efetivamente é um nome que me cria um sentimento de nostalgia e muitas das vezes sem qualquer hipocrisia que me faz cair algumas lágrimas e deixar com os olhos molhados. Claro. Acontece um bocadinho comigo também. Olha, eu sei que estás ligado a vários projetos relacionados com a saúde mental no desporto. Podes-nos falar um bocadinho sobre isso, dar algum... Sim, é um projeto muito recente em que eu fui convidado para trabalhar com vamos chamar uma empresa, fazer parte da saúde mental no desporto, ser um embaixador da saúde mental no desporto, porque é necessário cada vez mais desenvolver competências nos atletas, principalmente nos mais jovens, explicar-lhe toda esta importância também do desenvolvimento humano, desenvolvimento dos jovens, mas acima de tudo saber gerir os objetivos, gerir emoções, porque como nós falamos inicialmente, os jovens definem objetivos muito grandes e é preciso sabê-los levar num caminho, num processo, para que não haja uma desilusão. Sim. Não haja uma desilusão e desistam dos objetivos deles e cada vez mais a saúde mental é falada, é uma coisa que é real, foi durante muitos anos tabu, ou as pessoas têm dificuldades em falar na saúde mental. Eu próprio recorri há cerca de 2 anos a um psicólogo porque lidava com muitos jovens e eu próprio deixei de ter capacidade para conseguir ajudar e ao mesmo tempo questionar-me a mim mesmo se eu teria capacidades para fazer o meu trabalho. Ou seja, eu passado 18 anos comecei-me a questionar se eu realmente era competente para aquilo que fazia. Claro. Porquê? Porque eu não estava a conseguir gerir emoções nem expectativas dos jovens e então tive que recorrer um bocadinho a isso. Tenho aprendido bastante, algumas ferramentas, a importância da psicologia no desporto e eu sei que eventualmente sabes que isso é uma componente muito importante, muito e essencialmente o desporto motorizado e os ralis é uma parte muito mental do Sim. que propriamente toda a outra componente. A componente mental é muito forte porque muitas das vezes os níveis de confiança são altos que nos levam a arriscar e a fazer com que os resultados apareçam. Quando tens os níveis de confiança são baixos, começa tudo a desmoronar e os resultados não surgem. E então nesse projeto também é passar um bocadinho essa informação aos jovens, aos atletas, mas essencialmente ser a primeira ponte, enquanto copiloto e passando tempo com eles, quer dentro, quer fora do carro, em que lhe possa dar ferramentas para que eles possam superar algumas dificuldades, entender determinadas coisas, e quando eu perceber que é o ponto em que já não tenho competência para tal, então aí passar para uma pessoa ligada à psicologia desportiva, Exato. que o possa ajudar, que o possa encaminhar. Muito bem. Os meus parabéns. Muito obrigado. Que conselho é que gostarias de deixar a esses jovens, aos jovens de hoje? Olha, eu posso dar um conselho pessoal que foi aquilo que eu segui. Eu segui aquilo que realmente eu queria fazer. Eu sonhei fazer isto, trabalhei para isto, sempre de uma forma muito profissional, responsável, respeitando tudo e todos à minha volta, porque, como eu disse, se eu hoje sou copiloto, é devido a um conjunto de pessoas, a um piloto, a uma equipa de mecânicos, de engenheiros, como eu costumo dizer, a um cozinheiro. Todos eles são peças importantes dentro de uma equipa e se eles não existissem, eu não existia. Ou seja, é preciso
também respeitar e valorizar todas essas pessoas. Portanto, esse era o maior conselho que eu diria aos jovens, que é seguir o que realmente querem para se sentirem felizes no seu dia-a-dia. E que não a cada despertar seja mais uma dificuldade a enfrentar e dizer, ok, mais um dia que eu tenho que ir para o trabalho, mais fazer isto. Porque hoje em dia, infelizmente, porque nem todos podem fazer aquilo que gostam, muita gente é infeliz naquilo que faz, mas todos, essencialmente, nós temos que descobrir aquilo que nos realmente faz feliz, e se é aquele tipo de trabalho que nos faz feliz, então vamos nos empenhar a 100%, rodear-nos das pessoas certas, das pessoas que nos valorizam, respeitando todos, essencialmente ouvindo os mais velhos, que eu acho que só nós, quando somos mais velhos ou quando somos pais, é que percebemos o conselho dos nossos pais, o conselho dos nossos amigos mais velhos. Sim. E eu sempre gostei de ser rodeado de pessoas mais velhas, é curioso. Todo o meu leque de amigos são todas pessoas mais velhas e eles aportam-nos sempre muita experiência, chamada experiência, a escola da vida. Portanto, é isso que os mais jovens têm que fazer. Ouvidos abertos, ouvir os mais experientes, seguir aquilo que realmente querem e trabalhar para isso. E tenho quase a certeza que cada dia será um dia para usufruir e não um dia para sofrer. Exato. E bem. Hugo, muita pena minha, temos que terminar, nós estaríamos aqui... Podemos fazer mais um episódio, porque se pegarmos em todos estes 20 anos de corridas, há imensas histórias e peripécias. Foi um projeto que iniciei aqui na Jorge Pinheiro, que acabei por registrar a marca. É um projeto que me está a dar um gozo terrível, porque vou conhecendo o lado profissional e reconhecendo o lado humano também das pessoas que vamos entrevistando. E isto até me deixa com as lágrimas nos olhos, porque é uma das coisas que me enche de orgulho eu ter pessoas que conheço e que vou privando mais ou menos, mas que têm esta capacidade brutal de fazer acontecer coisas e deixa-me muito feliz e muito contente. Em meu nome pessoal, em nome de toda a equipa da Jorge Pinheiro, queremos prestar uma enorme gratidão por teres aceito aqui o nosso convite. Eu é que agradeço. Sei que a tua agenda é extremamente difícil. Custou chegar cá, mas cheguei e tinha que ser mesmo agora, porque agora vou entrar novamente num ciclo de provas de Dakar, depois direto de Dakar para a Lapónia, fazer um rally lá, seguida Mundial de Rallys na Suécia, portanto volto a entrar num ciclo de muitas provas. Certamente vamos ter mais oportunidades, terei todo o gosto em partilhar histórias contigo, contarmos histórias dos rallies ou de outras, e desejo-te as maiores felicidades, ou de outras coisas que possam também acrescentar mais valor ainda a este podcast, a este projeto que tu iniciaste. Portanto, naquilo que eu puder, estarei inteiramente disponível para poder colaborar. Obrigado, eu agradeço e continuo a dizer o nosso muito obrigado. Obrigado a toda a equipa. Queremos marcar esta conversa com uma oferta, uma pequena lembrança pela passagem nas experiências com história, como disse, uma marca registrada da Jorge Pinheiro por parte do Hugo. Deixar aqui o nosso troféu. Muito obrigado. O troféu dos campeões. E cumprimentar-te. Obrigado. Por essa tua boa vontade e por continuares a ser um jovem. Vou fazendo por isso. Também faz parte da rotina diária, manter a forma física para poder exercer a minha profissão. E obrigado por tudo. Obrigado eu. Assim, caro cliente, amigo, parceiro e espectador, esperamos que tenha desfrutado tanto como nós desta conversa informal. Desejamos a todos os votos de umas festas felizes e um extraordinário e excelente 2026. A edição e sonoplastia esteve a cargo da equipa do Tiago Nogueira da Audimotion, ao qual nós desde já agradecemos também pelo cuidado e atenção que tiveram na preparação deste evento. Obrigado a todos e sejam felizes.